Então, sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica e essa aqui é uma das lives, né, de aquecimento onde eu estarei e já estou fazendo lives todos os dias para te deixar preparada para a semana desbloqueando o emagrecimento. E quando e o que vai acontecer nessa super semana desbloqueando o emagrecimento, Jéssica? Ela vai acontecer dos dias 23 a 30 de junho, então já deixa anotado aí, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir emagrecer sem dietas extremas e recuperar a sua autoestima de uma vez por todas. E para quem que é esse evento, né? Esse evento é para você que é mulher, como eu acabei de falar, para você que está acima do peso e já tentou emagrecer, mas não conseguiu, não sabe mais o que fazer, então a autoestima tá baixa. Para você que não reconhece mais o seu corpo como porque ele não é mais como era antigamente, né? Então esse evento é para todas vocês. E como fazer para participar? Para participar é bem simples. Se você está me assistindo aqui do YouTube, você vai clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. E se você estiver me assistindo lá do Instagram, é só clicar no link da bio e você já vai estar inscrita. E qual é o tema de hoje? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar hoje sobre métodos, né? Protocolos e métodos de treino. Então, o tema é: você precisa de um método certo para emagrecer. Então, já me conta aqui nos comentários: vocês sabiam que existem diversos métodos de treino? Quero saber de vocês. E sabiam também que precisa, né, de um método certo para que você consiga resultado, para que você consiga emagrecer. Não é só ir lá e fazer um treino aleatório, né? Então, existem muitos métodos para utilizar e potencializar ainda mais os seus resultados. E aí, muitas vezes, vocês devem falar, né? Ah, mas eu não tenho tempo para isso, né? Mas eu não gosto nem de musculação. Mas, assim, primeiro que esses métodos, eles servem justamente para você poupar o que você menos tem, que é o tempo. Então, eles servem para otimizar o seu tempo, otimizar o seu treino, tornar ele mais dinâmico, mais intenso e te trazer mais resultado, né? Possibilitar mais resultados ali para você. E às vezes você acha que não pode gostar, que não gosta de musculação e blá blá blá, e que isso é um problema, mas você não precisa necessariamente estar dentro de uma sala de musculação para que você consiga de fato ter resultado. Você pode treinar da sala de casa para ter resultado, você pode treinar na praça, enfim, o lugar é o de menos, né? O fato de ter ali uma sala de musculação para você é um simples e mero detalhe, tá? Então você não precisa realmente gostar de musculação. E muitas vezes você acha que não gosta de musculação porque todas as tentativas que você teve foram tentativas utilizando aqueles treinos convencionais, que são realmente treinos muito chatos, né? Que demandam um tempo de você muito grande e muitas vezes não gera o resultado que você espera. Então você perde o seu tempo, você fica lá naquela monotonia, que é sempre aquele arroz com feijão, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que é o mesmo para todo mundo, né? E você acaba não gostando, não tendo resultado, e aí você interliga isso com o fato da musculação. Mas na verdade é porque você só tentou do jeito certo, né? E quem te fez acreditar que precisa de academia para emagrecer, né? Como eu acabei de falar aqui, você não precisa da academia. A academia ela é um detalhe e um instrumento que a gente pode utilizar para tornar o treino um pouco mais dinâmico por conta da possibilidade de aparelhos, equipamentos, enfim. Mas você não precisa única e exclusivamente dela. Você consegue ter resultados iguais ou até melhores que em casa do que frequentar uma sala de musculação, né? Então você não precisa disso para emagrecer. Até porque o que vai ditar de fato o seu emagrecimento, como eu disse, é o método certo, não é um treino em específico, né? É você saber utilizar o mix do método certo ali para você. E quando eu falo método certo, eu não tô querendo dizer somente em relação ao treino. É também mudança comportamental, é mudança alimentar, é saber quando você errou e o que você deve fazer para voltar para o objetivo. Então, quando eu digo método, é englobar tudo isso para que você transforme os seus resultados de uma vez por todas, né? E aí você pode até pensar, mas mesmo assim, se não tiver aparelho, não vai adiantar nada. Eu preciso do aparelho ali, eu preciso da academia mais equipada para eu conseguir ter resultado. E na verdade, não, você não precisa. Você precisa, como eu acabei de dizer, do método certo, que vai te direcionar da melhor forma. Você consegue ter resultados
parecidos ou até melhores treinando da sala de casa, sem investir, sem precisar investir em qualquer material, tá? Você só vai precisar de fato de uma academia se o seu sonho fosse tornar uma Graciane Barbosa. Aí você não vai precisar só de uma academia, né? Você vai precisar de muito mais coisa que ela utiliza ali, procedimentos estéticos, enfim, as coisas que ela usa, né? Não só a academia, ela não é a Graciane só pela academia. Vocês viram aí que ela participou do BBB e ela contou um pouquinho da história dela em relação à alimentação, aos hábitos, tudo, né? Então, se vocês têm o desejo de ficar igual ela, aí vocês vão precisar de muito mais coisa, né? Não só a academia em si. E quantas vezes você já não tentou ir para uma academia sem qualquer tipo de acompanhamento e aí acabou ficando lá do mesmo jeito? Não mudou, não estagnou do mesmo jeito. Você foi toda empolgada, não, agora eu vou mudar, tô indo para academia, vou lá fazer um treino e minha vida vai mudar, o meu corpo vai mudar e continua ali do mesmo jeito. Porque acontece exatamente o que eu falei aqui desde o início da live. Você não busca acompanhamento nenhum. Lá tem um instrutor? Tem um instrutor, mas como o nome já diz, ele é um instrutor, ele vai te instruir. A maioria das vezes essas academias já tem protocolos ali de treinos padrão, que é o arroz com feijão para todo mundo. Então ele vai montar o seu treino, ele vai te instruir, né? Mexer na máquina, fazer o treino, tudo bonitinho e pronto, é isso, você que se vire. Então você não tem o suporte, você não tem um método que vai suprir o que você quer, né? Então você acaba não conseguindo ter resultado e aí mais uma vez você interliga isso ao fato da musculação ser chata, da musculação não gerar resultado, mas na verdade é porque você tá querendo fazer sozinha, seguir o caminho sozinha, né? E na semana Desbloqueando Emagrecimento eu vou te mostrar histórias reais de mulheres que conseguiram ter resultados treinando em casa, tá? Elas entraram no programa, seguiram o meu método e os meus protocolos e elas conseguiram ter resultados reais. Eu vou mostrar para vocês lá. E se o que te impede, né, em relação a não ter resultado, a não procurar o método certo, né, é exatamente em você insistir em achar que 2 mais 2 é igual a 4, que é muito fácil, é só você ir para a academia e conseguir sozinha ali. O fato de você já estar se deslocando já vai te gerar resultado, né? E se o que te impede foi exatamente essa insistência de você achar que sozinha você consegue, né? Você já tentou contratar uma consultoria, algum tipo de suporte aí? Me conta nos comentários vocês que estão assistindo que eu quero saber. É igual aquela frase, né? Todo mundo acha que é um pouquinho médico, né? Quando sente uma dorzinha de cabeça ali, sabe qual remédio tomar, quando tá com uma dorzinha de garganta, uma febre, todo mundo tem um pouquinho de médico entre si. Mas quando o caldo aperta, quando vocês começam a ficar doentes de verdade, né? O que acontece? Vocês correm para o hospital. Vocês vão voando para o hospital. Por quê? Porque você não sabe o que fazer, né? Você não sabe se aquele remédio realmente vai funcionar ou não. Você não sabe o que você tem. A mesma coisa precisa acontecer em relação ao exercício físico, ao seu treino. Vocês sabiam disso? Vocês não estudaram, vocês não entendem a fisiologia, né? Você não sabe o que fazer quando você faz algo errado, você não sabe qual é o tipo de treino certo, o tipo de protocolo certo. E quando você vai até uma academia sem nenhum suporte, acontece basicamente de você tentar sozinha mais uma vez, porque, como eu disse, o instrutor ele tá ali, ele vai só te instruir, mas ele não vai te fornecer todo o caminho, né, todo o mapa que você precisa ter para você conseguir de fato ter um resultado. Então é muito importante que você tenha o acompanhamento, né? É a mesma coisa de você pegar a dica de um, pegar a dica de outro, pegar a dica de alguém que vive numa realidade completamente diferente de você e tentar aplicar para você. Não vai funcionar, porque é uma realidade completamente diferente, não condiz com a sua, né? Tá em uma realidade diferente, um momento diferente. Então você precisa de algo mais direcionado para o que você busca, para o seu objetivo, né? Então a gente tem que parar de achar que todo mundo é um pouco personal também, sabe o que fazer. Porque se fosse tão simples assim como muitos acham, né, o mundo não estaria cada vez mais preocupado com o aumento do sobrepeso e obesidade, né? O sistema não estaria colapsando por conta de todas as doenças secundárias que a obesidade propicia você a ter.
Então a gente tem que parar um pouquinho de achar que entende do assunto, porque não entende, precisa sim de ajuda, né? E muitas vezes vocês acabam pegando essas dicas aleatórias da internet e são dicas que acabam não funcionando nada, só te deixa frustrada e muitas vezes pode até te prejudicar, porque aí você pega um compilado de invencionismo, de coisas que você acha que são certas, e aí você começa a aplicar e tá fazendo errado, e aquilo ali mais para um futuro, né, próximo, vai acabar te prejudicando. E lá na semana Desbloqueando Emagrecimento, eu vou você vai conseguir descobrir, né, os protocolos, porque eu vou falar lá, eu vou contar um dos protocolos que já ajudaram minhas alunas a conseguirem resultado. E pode te ajudar também. Então, eu nunca fiz isso antes, eu vou fazer nessa semana, que é revelar um dos protocolos que eu utilizo com as minhas alunas. Então, lá vocês vão conseguir aprender e, quem sabe, já até aplicar para a rotina de vocês para conseguir ter resultado, tá? Como que funciona, né? Como torna o treino mais dinâmico. E mesmo que você não treine na academia, mesmo que você só treine em casa, né? Que você queira começar de casa, é um protocolo que também dá para ser utilizado em casa. E uma coisa muito importante também, né, que acontece, às vezes a gente acaba passando despercebido. Você já parou para pensar que conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, né, os meses, você não vai ficar mais nova, você só tende a ficar mais velha. E em cada fase da vida, né, que a gente vai chegando, vai alcançando, a gente vai encontrando um tipo de dificuldade diferente. Eu, hoje, com 30, não tenho a mesma dificuldade que eu tinha com 15. E com 15 eu não tinha a mesma dificuldade que eu tive com 18. E assim sucessivamente. Cada fase da nossa vida, cada ano que passa, a gente vai encontrando pelo caminho outras dificuldades, outros problemas, outra realidade, né? A nossa vida ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E conforme você for ficando mais velha, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Não é que se torna impossível você mudar ou você buscar a mudança, né? Não, é muito possível. Eu tenho aluna que conseguiu o resultado com 62 anos, né? Conseguiu emagrecer 20 quilos, com 61 para 62. Eu tenho alunas com 55 que conseguiram eliminar 7 quilos. Então, assim, você consegue ter resultado, só que fica cada vez mais difícil. E aí você vai ter outros problemas, e aí vai somar tudo, então vai ficando cada vez mais difícil. Então, por que não começar agora que tá mais fácil? Por que não começar essa mudança de agora, né? Porque você já percebeu, cada fase da vida, vocês podem me contar aqui se não é assim, se hoje vocês têm a mesma dificuldade que vocês tinham quando tinham 18. Não é diferente? Não muda? Assim como a nossa mentalidade, a nossa cabeça, né? A nossa visão da vida, ela acaba mudando. Porque a gente vai indo de acordo com as fases ali, os acontecimentos. A gente muda de emprego, a gente muda os objetivos, as ambições, tudo vai mudando e a gente vai se moldando conforme é isso. E as dificuldades que vão aparecendo, né, as coisas que vão aparecendo no caminho, elas vão se moldando também. Então, antes de você achar que você tá velha demais, né, ou que não vale a pena tentar, ou que você não tem tempo, começa a olhar para o lado de que você só tentou maneiras erradas, jeitos errados que não funcionaram com você, né? Então começa a procurar o jeito certo de fazer as coisas e faça o quanto antes. O quanto antes você fizer, melhor vai ser. Sabe aquela... Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que a gente precisa fazer o estoque de músculo, né? Nossa poupança de músculo, porque músculo é sinônimo de saúde, né? Hoje, com 30, pela minha composição corporal estar melhor do que quando eu tinha 20, eu tenho muito mais chance de sobreviver a uma doença, né? Uma doença mais grave, mais agressiva, tipo um câncer, por exemplo. Porque eu tô mais forte, eu tô mais saudável, eu tenho uma composição corporal melhor, com menos gordura e mais músculo. Então, quanto mais músculo a gente tiver, quanto mais ativa a gente for, maior são as chances da gente sobreviver se acontecer alguma coisa ruim com a gente. Vocês sabiam
que um idoso internado, né, que fica internado no hospital, ele perde cerca de 10% de massa muscular. É muita coisa. 10% por dia, tá? Então imagina aí, você ficar internado 5 dias seguidos, né? Sendo uma pessoa idosa com que já tem uma concentração de músculo baixa no corpo. 10, 20, 30, 40, 50. É praticamente metade da massa muscular que ele já tem no corpo. Imagina só você perder. Você já tem pouco e aí você perde. Agora imagina se você consegue criar essa poupança, fazer essa poupança, né? E aí, sei lá, Deus livre guarde, precisa ficar internada. Você tem uma poupança ok de músculo e aí você fica 5 dias, perde esses 50%, mas você ainda vai estar no positivo porque você tem muito. Então, a chance de você sair melhor é muito maior, né? Então, não é só questão também da parte física, é questão também da parte da saúde, né? A parte saudável da vida, né? E aí você pode estar pensando, ah, mas eu não preciso de método nenhum para emagrecer, é só fechar a boca e fazer exercício. Porque muita gente pensa que é assim, né? Todo mundo sabe disso, é só fechar a boca e fazer exercício, é tão fácil. É tão fácil que o índice de obesidade está cada vez maior. O índice de pessoas sedentárias, de pessoas doentes, está aumentando exponencialmente. Então, olha, eu entendo, né, de onde vem esse pensamento, de você pensar desse jeito. Por muito tempo, realmente, as pessoas, né, a mídia nos fez acreditar que emagrecimento é só uma questão de fechar a boca e treinar. Mas não é tão simples assim. Parece simples, mas não é. Envolve muita coisa, envolve classe social, envolve problema psicológico, né, distúrbios psicológicos. Então, é multifatorial, é igual eu falo,